E após esse período de detenção e liberação, como foi a chegada até a Jordânia? Você tem informações atualizadas sobre tudo isso? Estamos tentando ouvir a Lara. Obrigada. Oi. Lara, estamos vendo Tá e me ouvindo ouvindo? você. Ah, tá. É porque para mim travou. Boa noite, obrigada pelo convite. A nossa delegação ainda está com uma comunicação muito falha, né? Assim, a gente ainda está sem conseguir, de fato, falar com eles. Eles ficaram sem celular, né? Os celulares foram apreendidos, não foram devolvidos também, né? Então, a gente tem tentado falar via embaixada, via algumas pessoas da nossa equipe da flotilha que estão lá presencialmente na Jordânia, né? Então, quando eles vão, a gente consegue conversar com a delegação, né? O que eles têm passado para a gente é fisicamente bem, apesar de todos os maus tratos, as violências, as violações de direitos que eles passaram, né? Mas estão bem, se recuperando. Enfim, foram todos muito fortes e muito resilientes diante da situação a que eles foram submetidos, né? E agora todos muito ansiosos para chegar em casa, né? Imagino, Lara, realmente um susto grande. E a gente queria saber, na sua visão, qual o impacto simbólico e político dessa ação da flotilha, mesmo com a interceptação. E a missão conseguiu chamar a atenção internacional como vocês esperavam? Vocês pensavam nesse impacto? Como você avalia tudo isso? Sem dúvida a gente conseguiu, né, uma visibilidade internacional, conseguiu fazer com que as pessoas se mobilizassem, né? Acho que esse era o principal impacto que nós esperávamos também, era ver como a gente, né, esses atos enormes das pessoas ao redor do mundo, de gente se mobilizando nas ruas, de gente falando sobre a causa palestina, trazendo isso para a pauta, né? Trazendo esse assunto, esse genocídio reconhecido agora pela ONU como genocídio, não é? Então, a gente também consegue perceber esse tipo de impacto, né? Eles conheciam o Estado palestino, agora que reconhecem, a ONU finalmente, depois de 2 anos, né, dessa intensificação do genocídio, reconhecer que o que acontece na Palestina é um genocídio, a gente ter o espaço na mídia para que as pessoas falem sobre o assunto, as pessoas estarem falando sobre isso nas redes sociais, tudo isso, né, toda essa visibilidade era um impacto que nós gostaríamos de ter enquanto flotilha, né? Assim, a flotilha tem um objetivo primário de levar ajuda humanitária, mas tem os objetivos mais amplos, né, de romper um cerco ilegal que Israel impõe sobre Gaza há 18 anos, né, de abrir um corredor de ajuda humanitária para que outros não muito isso, mas os barcos não levavam coisas suficientes, né, não levavam mantimentos suficientes. E a verdade é que a gente, diante da necessidade de Gaza, era impossível a gente levar tudo o que o povo palestino precisa nesse momento, né? Mas abrir um corredor de ajuda humanitária para que a ajuda pudesse chegar todos os dias, isso seria a nossa maior vitória, né? Romper o cerco era a nossa maior vitória, que a gente gostaria de ter atingido enquanto flotilha, mas certamente a gente atingiu um dos nossos objetivos de fazer com que todo mundo fale sobre a causa palestina, sobre o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. O Povo News ouviu algumas pessoas que analisaram a situação dessa flotilha e algumas delas, inclusive próximas a Israel, eles falavam o seguinte, que as pessoas que estavam na flotilha tiveram sorte até em serem interceptadas, porque se chegassem à faixa de Gaza, provavelmente seriam mortas ou pelo Hamas ou pelo próprio exército de Israel. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa avaliação do risco, né, que as pessoas que estavam embarcadas sofreram. Uhum. Esse discurso, né, de que chegar à Palestina seria algo muito perigoso,
é também um discurso de tentar desmobilizar, descredibilizar a missão, né? E é um discurso de tentar colocar o povo palestino como um povo muito perigoso, né? De trazer essa dualidade do Hamas como se fosse como se o que acontece na Palestina hoje fosse uma guerra que começou há 2 anos, né? Hoje é 7 de outubro, nós estamos exatamente há 2 anos da intensificação de um genocídio, né? E é claro que colocar esse tipo de dualidade, né, como eu falei, é uma tentativa de dizer de dizer como se houvessem dois lados, né, como se fosse igual o que o povo palestino tem e o que Israel tem enquanto potência militar, né? E nós sabemos que isso não é real, nós sabemos que um país tem uma potência militar, faz uma ocupação militar ilegal, inclusive, né? E impõe sobre um outro país diversas medidas absurdas, ilegais e criminosas. E, enfim, esse tipo de discurso é uma propaganda sionista, né? Uma propaganda que o governo israelense faz para justificar aquilo que acontece. A verdade é que nós tínhamos, sim, uma programação de chegar, nós já sabíamos em quais portos a gente atracaria, nós temos pessoas que estão em Gaza, né? Que nós temos contato com as organizações que funcionam em Gaza, as organizações humanitárias, as organizações que estão lá tentando fazer uma distribuição de ajuda humanitária, tentando fazer uma mobilização de resistência pacífica, né? E nós tínhamos um plano de chegada, mas nós sabemos também que se há 18 anos Israel impõe esse cerco, que é ilegal de acordo com o direito internacional, havia sim uma altíssima chance de interceptação. Mas a chance de interceptação não pode nos parar, né? Não pode nos fazer desistir de conseguir abrir o corredor de ajuda humanitária, que é o justo diante da situação que nós estamos vivendo, né?